Fala magnatas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma informação interessante que muitos de vocês precisam saber. O Bitcoin ele não vai mais ter aquelas altas explosivas que as pessoas estão acostumadas a ver. Nossa, saiu de $1 foi para $500, saiu de $500 foi para $3.000, saiu de $3.000 foi para $20.000. Não vai existir mais isso e eu vou mostrar por quê. Estou errado? Posso estar errado? Claro que sim, mas eu vou mostrar para vocês com base em gráficos para vocês entenderem. Olha só, tava vendo essa postagem aqui no X e eu achei muito interessante o que esse rapaz postou, o Felipe De Martini. Eu não conheço, eu acabei de conhecer o perfil dele aqui, eu vi uma postagem que ele fez e eu achei bem interessante a explicação que ele deu aqui. Como vocês podem ver, olha só, por que o Bitcoin ele não vai mais dar aquelas altas explosivas? Toda moeda, todo dinheiro, ela passa por um ciclo de adoção, ela tem períodos que precisam ser respeitados. E esse gráfico aqui, ele representa isso muito bem. Como vocês podem ver, ó, lá em torno de 2016, 2017, próximo do halving, logo após o halving, é claro, tivemos aqui uma alta exponencial praticamente do gráfico de valores aí que saiu de $130 e chegou a bater aí em torno de 12 mil, 15 mil, 20 mil dólares mais ou menos. Isso daqui foi o período exatamente de FOMO de varejo e ele explica isso muito bem aqui na postagem dele. O que seria esse FOMO de varejo? Seria simplesmente pessoas que veem o preço do Bitcoin subindo e simplesmente foda-se, vou comprar isso e acabou, vamos ver no que vai dar. Isso seria o FOMO de varejo. Então isso aconteceu muito durante o período de 2017 até 2021. Mas olha só que interessante. Esse gráfico aqui, o que ele mostra? Você pode ver que essas pernadas que vem acontecendo, elas vêm diminuindo conforme o tempo. E hoje nós estamos em um período de acumulação institucional e é isso que ele explica aqui no post. Ele fala basicamente o seguinte: esse ciclo do Bitcoin é diferente de tudo que já vimos, mas a maioria das pessoas ainda não percebeu. O gráfico abaixo mostra o que está acontecendo nos bastidores e por que é o setup mais bullish da história. Ele vai explicar aqui. Olha esse gráfico com atenção. Vê aqueles picos de FOMO de varejo em 2017 e 2021, explosões verticais, euforia total, todo mundo comprando no topo. Depois, crash de 80%. O padrão sempre foi: varejo entra com FOMO, preço explode, baleias despejam, varejo se fode, bear market brutal. Isso muita gente já passou, inclusive eu. Mas em 2024 e 2025 é completamente diferente. Onde está o FOMO de varejo agora? Cadê a explosão vertical? Não tem. E sabe por quê? Porque desta vez quem está comprando não é o Zé da esquina, vem do TikTok de coach. É a BlackRock, a Fidelity, a Morgan Stanley e outras instituições grandes por aí. Instituições com trilhões em gestão que estão acumulando de forma constante e controlada desde o fundo do bear market em $15 mil. Isso é acumulação profissional. E tem mais, enquanto instituições compram metodicamente, os early holders estão finalmente conseguindo desovar suas bags antigas com liquidez real. Antes, se uma baleia tentasse vender 10 mil bitcoins, matava o mercado. E agora, instituições absorvem essa pressão de venda sem nem piscar. O preço mal se move. Sabe o que isso significa? Bitcoin está literalmente trocando de mãos. Exatamente isso que eu estou enxergando neste ciclo do Bitcoin. Todo período de adoção, todo período que uma moeda nova surge, ela tem esses ciclos que elas precisam passar. Tem o ciclo de especulação, tem o ciclo de consolidação, tem o ciclo de aceitação, então tem vários ciclos onde uma moeda ela passa antes de se tornar aceitável pela maioria. E é exatamente isso que está acontecendo com o Bitcoin. Quanto mais o tempo passa, mais halvings vem acontecendo, o Bitcoin ele vai se tornando cada vez mais instável. Então, eu cheguei à conclusão, já tinha feito essa analogia, de que quanto mais isso acontece, o Bitcoin ele vai subir de preço, vai sim, mas não terá aquela explosão. Em contrapartida, também não terá aquele crash total de 80% que muita gente está acostumada. Isso na minha análise. Façam a de vocês. Eu enxergo dessa forma também, conforme ele falou, e eu acho isso muito interessante, porque quando você tem o Bitcoin mais estável, você confia mais na moeda, você aceita poupar o seu dinheiro naquilo. Porque muita gente vira pra mim e fala o seguinte: ô Dog, por que eu vou comprar Bitcoin agora que tá no período de alta se ele vai cair 80%? Justamente por conta disso, o Bitcoin não terá, posso estar errado, é claro, aquele ciclo de explosão onde só é somente especulativo.
ele está se consolidando cada vez mais na mão de pessoas fortes, na mão de pessoas que entendem Bitcoin. Então é por isso que eu falo para vocês, aproveitem esses ciclos para vocês acumularem satoshis. Pode dar um crash de 80%? Claro que pode, tudo é possível, assim como o Bitcoin pode cair 99%. Sim, isso pode acontecer, mas conforme a história vem mostrando pra gente, o período de adoção de uma moeda, o Bitcoin está seguindo os mesmos passos, começando a ser aceito pela maioria das pessoas. Então aproveitem para acumular satoshis. Magnatas, são 21 milhões de Bitcoins existentes. 21 milhões apenas, não tem Bitcoin para todo mundo. Aquelas pessoas que são mão de alface, que são mão leves, vão desovar o Bitcoin se ele cair 10%. Por que eu digo isso? Hoje você pode ver quando tem um crash no mercado, vamos dizer assim, o Bitcoin desvalorizou, caiu 10% depois que o Trump aplicou aquelas sanções da China, né, etc. Só que ele conseguiu se recuperar. Ele veio se recuperando, ele não teve aquele crash total. Então a tendência é que o Bitcoin, ao longo dos anos, continue sendo menos volátil. Claro, ele ainda é volátil, mas a volatilidade dele, na minha visão, eu acho muito difícil que ele não cai mais abaixo de 100 mil dólares. Muito interessante, né? Aqui na postagem dele, muito legal o que ele escreveu aqui, vou continuar lendo da onde que eu parei. Ele disse aqui o seguinte: saindo de holders antigos, muitos entraram abaixo de 1.000 dólares e entrando em cofres institucionais que não vão vender na primeira correção de 20%. Essa redistribuição é exatamente o que o mercado precisava para amadurecer. É a diferença entre a especulação e ativo de reserva. Mas a parte mais insana, o nível de compra é tão absurdo que mesmo as organizações vendendo pesado, o preço continua subindo dentro do canal. Pensa nisso, bilhões em Bitcoin sendo vendidos por early adopters, mas zero FOMO de varejo igual preço subindo. A única explicação, a demanda institucional é monstruosa. Eles estão sugando total a oferta disponível. E isso é só o começo. Só 2% das instituições entraram até agora. E ao contrário do varejo, que compra em FOMO e vende em pânico, instituições compram fraqueza e seguram por anos. Por isso, o setup mais bullish da história, base sólida, redistribuição, absorção de pressão de venda, FOMO ainda vem, confirmação técnica e outros afins. A jogada é clara. Start Money acumula no silêncio. Varejo vai entrar quando já estiver em 150%, 150k mais no caso, como sempre. Mas dessa vez, quando a correção vier, instituições vão comprar tudo no DIP. Não vai ter crash de 80% que nem teve em 2018 e 2022. Vão ter correções saudáveis de 30% a 50% que são desovadas por capital institucional. Devoradas, no caso, né? Por capital institucional. Então é isso, magnatas. Bitcoin em seu período de consolidação, vamos dizer assim, onde as pessoas começam a aceitar o Bitcoin, a entender realmente a proposta, e você que já compra Bitcoin já está no meio de tudo isso. Então o Bitcoin ele pode cair, como a fórmula diz que 50%, mas a volatilidade dele vai ser muito menor. Então na minha opinião, se o Bitcoin chegar a bater 200 mil dólares nesse halving ainda, nesse ciclo, ele não abaixa mais de 100 mil dólares. Então eu acredito que o fundo do Bitcoin vai ser em 100 mil dólares. Essa é a minha opinião. Então é isso, magnatas. Espero que vocês tenham entendido. Gostei pra caramba. Vou até seguir ele aqui, que eu não sigo. E é isso. Então aproveitem o período de adoção. Aproveitem que são 21 milhões de Bitcoins. Você tem a oportunidade de comprar. E é isso. Tem links aí embaixo pra você adquirir Bitcoin com privacidade. Primeiro link nós temos a Spike to Spike para valores mínimos de R$500 e ao infinito e além. Na Spike to Spike você consegue comprar Bitcoins com The Pix. Você consegue comprar com boleto. Consegue comprar com TED. Consegue comprar face to face. Exatamente. Você encontra pessoalmente com P2P. Para isso, para essa modalidade em específico face to face, tem um valor mínimo para isso, acima de 100 mil reais. Você consegue utilizar essa opção lá na Spike to Spike e encontrar pessoalmente com P2P e adquirir os seus Bitcoins da forma mais privativa possível. Utilize o primeiro link que tem o cupom DOGUEIRA aplicado para você ter aí 20% de desconto. Segundo link, nós temos a plataforma do cachorro nervoso, a cachorro The Pix. Entre 50 e 6 mil reais, você consegue adquirir seus Bitcoins aí, tanto via Liquid, também consegue adquirir o STT e também os The Pix. É isso, magnatas. Terceiro link, deixou o P2P também, um excelente P2P aí de minha confiança. A partir de 200 reais você consegue adquirir os seus Bitcoins com ele. E por último, que não pode faltar, a Satisfaction, a partir de 10 reais, aquele seu dinheirinho que sobrou da feira, você também consegue adquirir os seus Bitcoins via Lightning. Vou tentar deixar os cards aqui com as playlists ensinando vocês a comprarem em todas essas plataformas. É isso, magnatas. Link para mentoria também tá aí embaixo. Clicando você será redirecionado lá pro meu blog e lá tem todas as informações que você precisa para adquirir uma mentoria comigo. É isso. Valeu, tamo junto, se inscreva no canal e estude Bitcoin.